Bem-vindo de novo aqui ao Unimed em Pauta. Hoje é um prazer aqui falar com o Dr. Rached. Doutor, muito obrigado pela participação, a satisfação, como a gente comentava antes aqui, né? Dada aí a pujança que está tomando esses temas e essas entrevistas, não poderia de forma alguma faltar o senhor, faltar a Unimed Curitiba, que sempre é pauta e palco aí de várias conversas, né? Dada a pujança da Unimed. Dr. Rached, que é cirurgião geral, coloproctologista, né, e gastroenterologista de formação e médico do trabalho. Foi vice-presidente, né, doutor, 2 vezes vice-presidente da Unimed Curitiba e agora presidente, né, até o ano que vem, agora já com uma possibilidade também de reeleição, diretor também da regional dos Unimed e conselheiro aí em várias, né, participações, várias, né, outras participações da Unimed, né, doutor, na Mercosul, na Compar, na participações lá no Brasil, estava na CNU também, uma participação bastante efetiva aí no sistema, doutor. Queria, de novo, agradecer a gentileza aí do tempo para a gente bater esse papo, né, para as entrevistas. E, doutor, como a gente até já adiantou aqui, né, que o pessoal que está nos acompanhando já conhece um pouquinho, gostaria, então, de pedir que o senhor apresente um pouquinho a Unimed Curitiba, um pouquinho do histórico do senhor no sistema Unimed e contar um breve relato aí dos feitos, né, na Unimed Curitiba da gestão, para que todo mundo se ambientalize aí com a Unimed Curitiba, para quem não conhece, né, muito dos números aí. E na sequência a gente iniciar alguns assuntos de importância aqui das dirigências. Doutor, muito obrigado. Obrigado, Eduardo. É um prazer falar com vocês. O que eu posso dizer assim, a Unimed Curitiba é uma Unimed que caminha para completar os seus 50 anos, então nós faremos 50 anos agora no próximo mês de agosto. É uma Unimed que vem sendo construída a várias mãos, a várias gerações de médicos, né? Nos últimos 50 anos, desde lá de 71, quando foi fundada por 21 médicos à época, esse número vem progressivamente aumentando, crescendo, a própria importância da Singular Curitiba dentro do cenário nacional, no cenário do estado do Paraná, no Polo Mercosul e na nossa região de atuação. Hoje nós temos mais de 4.900 médicos cooperados, temos uma carteira de clientes próprios superior a 530 mil vidas, temos um atendimento bastante importante do intercâmbio, sobretudo intercâmbio importado aqui na Praça de Curitiba, algo perto de 110, 120 mil moradores fixos em Curitiba ou na região metropolitana que são usuários de outras singulares, de outras Unimedes do país. Uma Unimed que vem, como eu disse, sendo montada, estruturada e forjada a várias mãos de uma maneira dentro de modelos sustentáveis do negócio. Nós hoje somos a maior operadora tanto do sistema Unimed como fora dele no estado do Paraná, a segunda maior da região Mercosul, e estamos entre as 10 maiores operadoras do país, o que para nós é motivo de muito orgulho, muita responsabilidade, sobretudo nesse momento de país que a gente vem vivendo, mas com, eu diria assim, muito talento dos nossos gestores, muita entrega, muita dedicação. Tenho plena convicção de que nós vamos passar por esse momento difícil que todos nós estamos passando e seguramente estamos estruturando a Unimed Curitiba exatamente para esse momento da virada, da retomada que eu tenho plena convicção que vai acontecer. Muito bem, doutor. Eu conheci bem a diretoria, né? Já tinha conversado com diversos diretores da Unimed Curitiba em vários eventos, e a gente conversa muito com o Eduardo aí também, enfim, tem uma proximidade, a gente percebe realmente que os modelos de gestão, né, principalmente aí um modelo um pouco mais profissionalizado do que a gente inclusive enxerga nas outras Unimed, faz toda a diferença nessa gestão, né? E claro, até pelo porte, né, e pelo tamanho da Unimed Curitiba, os assuntos mais
frequentes aí de gestão, eles com certeza estão sendo tratados, né, e trabalhados aí na Unimed. Agora, nessa pandemia que passamos, né, o ano passado, estamos passando esse ano aí, se Deus quiser vai acabar logo, né, mas a gente teve um assunto que ficou bastante em alta aí, que foi os modelos de verticalização, né, ou seja, como que a gente trabalha as Unimed, quem teve um diferencial por estar verticalizado, né, que tinha às vezes uma gestão um pouco maior ali sobre os leitos, etc. Queria que o senhor contasse um pouquinho como que está hoje a Unimed Curitiba em relação à verticalização, né, em relação aos recursos próprios, o que vocês já têm, como que vocês tratam esse assunto internamente. Veja, Eduardo, a Praça de Curitiba, a própria Unimed daqui, a Unimed Curitiba, ela não tem uma tradição em verticalização. Nós sempre tivemos uma relação com a rede prestadora muito boa, né? Sempre foi uma relação, eu diria assim, bastante adequada, respeitosa, com altos e baixos, como qualquer relação acaba trazendo, mas que vem sendo, ao longo desse tempo, desafiada. Nós temos um outro cenário acontecendo, acho que no país inteiro, e aqui não foi diferente, com grandes grupos econômicos olhando praças como a Praça de Curitiba com oportunidades de negócio. Isso, obviamente, que traz várias reflexões para nós, do ponto de vista de podermos seguir em frente dentro da nossa importância no cenário daqui, sempre com esse olhar cuidadoso de enxergar eventuais ameaças que possam estar batendo a nossa porta, para que a gente não seja reativo e que a gente possa ser, na medida do possível, o mais proativo possível. Obviamente que, até o presente momento, todos os movimentos que aconteceram, sobretudo no quesito aquisições, eles ocorreram em entes de prestação de serviço que já não eram nossos prestadores. Nós tivemos a compra de uma operadora, questão de 2 anos atrás, uma operadora local por um player nacional, e que já era uma clientela que não nos pertencia. Tivemos, no ano passado, em plena pandemia, a compra de um ativo hospitalar aqui, para um grande grupo econômico nacional, e que também, mais uma vez, eu digo assim, já não era um prestador nosso. Mas, obviamente, a gente sabe que essas situações elas não ficam estagnadas. Isso, seguramente, o capital exige avanço, né? Que haja uma nova conquista, outras fronteiras possam ser, de alguma forma, conquistadas. E nós estamos bastante atentos a esses movimentos e, obviamente, que não estamos parados. Nós temos, hoje, algumas negociações em curso, em que a Unimed Curitiba está dentro desses processos, inclusive de aquisições, dentro, obviamente, daquilo que nos interessa no modelo do nosso negócio, no modelo cooperativo. Nós tivemos, você comentou sobre a questão da pandemia do ano passado, que começou, na verdade, no ano passado. A pandemia trouxe um momento de muita interrogação na cabeça de todos nós. Continuam as interrogações, mas essas interrogações, elas em algum momento, já no ano passado, elas foram substituídas para nós por oportunidades. Foi assim que a gente enxergou. Oportunidades de nos aproximarmos, até comentava sobre isso, uma coisa meio paradoxal, no momento em que mais se pediu e se pede distanciamento social, foi o momento que nós mais nos aproximamos, tanto dos nossos cooperados, como da rede prestadora, dos nossos usuários e dos nossos colaboradores, nossos colegas internos de trabalho, porque nós passamos a ter uma dinâmica de conversa, de reunião remota, de uma maneira muito mais frequente, e isso nos aproximou demais de todos esses públicos.
nós tivemos só no ano passado a instalação de 3 unidades de APS aqui em Curitiba, da Unimed Curitiba. Inauguramos um modelo assistencial por atenção primária à saúde e fizemos 3 inaugurações no ano passado. Fizemos a inauguração de um serviço próprio de terapias especiais para criança, um projeto muito bonito chamado Projeto Acolher. Isso tudo aconteceu no ano passado. Mudamos uma estrutura administrativa que tínhamos, trazendo todos para um mesmo ambiente. Não fizemos uma reforma, reconstruímos uma sede toda dentro do ano passado, aproveitando inclusive o home office dos nossos colegas de trabalho. Passamos uma unidade de 1.200 metros quadrados para 4.500 metros quadrados de área construída, dentro de um desenho de restrição sanitária, com distanciamento. Então, eu diria assim, mais do que em qualquer outro momento, nós tivemos uma oportunidade de ouro para poder fazer vários movimentos, porque a pandemia nos permitiu. E também, em função da própria questão da pandemia, como houve uma queda, eu diria assim, bastante importante do sinistro, em função de tudo que aconteceu, o medo, a distância e tudo mais, essa diminuição do sinistro nos fez também compartilhar os bons resultados financeiros que a cooperativa teve ao longo do ano de 2020 inteiro, chegando até agora na nossa AGO de março de 2021, compartilhando esses resultados com todos os nossos cooperados, o que claramente demonstrou ao cooperado qual é o real sentido da cooperativa, a importância que ela tem para o médico. Então, isso são coisas que a gente precisa comemorar. É óbvio que a gente fica muito triste em função da doença, em função das mortes, da nossa vida que foi modificada de uma hora para outra, mas a gente precisa também comemorar que a pandemia também nos oportunizou um elenco de coisas maravilhosas que a gente conseguiu fazer ao longo desse período. Inclusive a tecnologia, né, doutor? Trouxe vantagens aí que ficavam na gaveta há muito tempo, né? A telemedicina, que é uma realidade, né? Imagino que vocês aí estejam também tratando dela como uma realidade para o médico, né? Tem algumas outras, a gente viu o avanço muito de health tech. Até gostaria que o senhor contasse um pouquinho da questão de tecnologia, aí, a tal da saúde 4.0, principalmente aí na pandemia, que ela avançou bastante, né? Como é que vocês estão tratando isso? A telemedicina vocês regularam aí para o cooperado? Como é que vocês estão tratando disso, doutor? A gente, eu posso te dizer assim, nós temos ainda um momento em que a gente está fazendo uma reflexão sobre a questão dessa super tecnologia na área da medicina. Eu acho que a super tecnologia ela tem a razão de existir em determinados momentos da tua jornada de atendimento, da tua jornada como assistência. Em que momentos? Você ser muito mais efetivo dentro dos teus modelos de gestão. Por que eu falo esse momento de reflexão? Porque nós fazemos uma atividade profissional que ela é, em síntese, analógica. A atividade do médico com o paciente, ela depende do olho no olho, ela depende de você palpar o teu paciente, de você auscultar, de você, sabe, essa troca é uma coisa que eu vou dizer que, por maior que seja a nossa capacidade inventiva de fazer a tecnologia ser a nossa grande parceira, e ela o ela em determinados momentos ela não é substituída, ela não consegue substituir o aperto de mão, ela não consegue substituir o presencial, ela não consegue substituir. Porém, em alguns momentos, você tem, e aí é que você precisa ter, eu não diria que talento, mas você precisa ser bastante sensível a que nem sempre a super tecnologia consegue substituir a relação humana. Ela precisa, na verdade, substituir quando isso é possível, quando é factível fazer isso, para que a gente não banalize, por exemplo, a telemedicina como uma ferramenta de atendimento que não necessariamente ela vai substituir a presença, a interface do médico com o seu paciente. Mas dentro do que você me pergunta, obviamente que nós fizemos a telemedicina dentro dos formatos que nós acreditávamos como credo.
o paciente com Covid, o idoso que tem dificuldade, o nosso centro de qualidade de vida para monitorar os nossos idosos, para continuar ligando para eles e falando com eles, olha, você tem a tua glicemia, a tua hipertensão como está, o teu cardiologista. Então, eu acho que a gente precisa, como é que eu posso te dizer, nós precisamos saber escalar a ferramenta para o melhor momento, para que a gente não queime os processos. Eu acho que são coisas muito maravilhosas, muito boas, robotização ajuda, facilita, mas você precisa saber exatamente em que momento essa tecnologia precisa ser posta em cena. E é isso que a gente tem feito aqui o tempo todo. Como diz na linguagem do medicina, né, doutor? Tem que saber a dosagem certa, né? Exatamente. Dosar errado, muito também pode matar o paciente, né? O remédio, na verdade, o que diferencia o remédio do veneno é a dose, né? É a dose, né? Tem que ter a posologia certa ali, muito bem. Legal, doutor. E você falou aí um pouquinho sobre a vertente de mercado, quando a gente traz a concorrência, né? Essa mudança de mercado, que obviamente não tem relação direta com a crise, que já vem de antes, né? Essa consolidação de mercado natural, né? Já era esperado, já não vem de hoje, já vem de longa data aí, agora cada vez mais intensificando essa consolidação de mercado pelos grandes players, né? E agora a última, né? E talvez mais a última que aconteceu e talvez a mais urgente delas, que é a união lá da Hapvida com o grupo da Intermédica, né? Que acabou criando uma estrutura bem grande realmente. Dentro desse contexto, né, a gente tem visto e tem discutido bastante. Eu queria ouvir, na verdade, a opinião, né, do senhor e a opinião de como que a Unimed Curitiba se posiciona, né, dentro desse formato, do próprio sistema Unimed ser mais unido nesse sentido, né? Então, você tem uma grande força, né, do sistema Unimed, que é a união da marca, né? Eu falo muito que a gente aqui, pelo menos, a gente já corre sangue verde nas veias aqui. A gente realmente é muito unido ao sistema Unimed e a gente enxerga, né, sendo interno e externo, vamos dizer aí, de mercado, que às vezes o próprio beneficiário ele não tem essa dimensão de que tem a Singularity. Para ele é uma coisa só, né? Ele ser atendido em Curitiba, ser atendido em João Pessoa, ser atendido lá em Pelotas, qualquer um deles vai ter, para ele é a mesma empresa, vamos dizer assim, né? Não tem essa dimensão das separações. Entretanto, isso tem também a ameaça, que é você ter as estruturas descentralizadas e isso custa, né? Ou seja, você tem uma redução do potencial para concorrer em termos, pelo menos, de custo, embora a gente sabe que o Unimed não quer concorrer no valor, né? Ela quer concorrer na diferenciação e, inclusive, concorrer também no próprio cooperado, como o senhor falou. O cooperado ele já viu a diferenciação da Unimed. Mas existe um movimento bem grande, que inclusive nasceu aí bem no sul, né? Santa Catarina é bem forte nisso, que é a ideia das Unimed, as médias, pequenas, né? Que orbitam ali alguma Unimed maior, ela virar uma prestadora de serviço dessa Unimed maior ou de uma federação, ela deixar de ser uma operadora, para principalmente reduzir ali um pouco o peso das regulamentações e tal. Queria ouvir a opinião do senhor, da Unimed Curitiba aí como um todo, como vocês enxergam esse processo, se vocês têm algum processo desse, né, já em andamento na região, enfim, o que é isso para vocês? Bom, eu te diria assim, eu acho que a gente não pode nunca deixar de lembrar da fortaleza Unimed, que muito mais do que marca é a capilaridade que ela tem no território nacional. A Unimed não escolheu as melhores praças, ela escolheu o Brasil para atuar. Então, isso nos diferencia bastante e é você levar medicina de qualidade para Pelotas, para o Oiapoque, para o interior do Pará, para o interior do Maranhão. Acho que esse é o propósito da Unimed, é de ser, na verdade, assim, quase que, fazendo você paulista, né, quase relembrando um pouco o movimento dos bandeirantes lá atrás, assim, de desbravar esse país mata dentro. Então, esse é um grande mérito que o sistema tem, que ele não pode perder. Obviamente que a visão romântica de Unimed ela tem que ficar ajustada à visão contemporânea de mundo, em que a gente vem sendo constantemente ameaçado, sobretudo pelo capital. E o capital, o capital é frio, ele não tem isso como valor.
dentro do que ele faz. O capital quer fazer mais capital. Ele só tem isso. Mas eu vou te dizer assim que essa é uma fórmula que ela pode se esgotar, o capital pelo capital. Porque isso, em algum momento, as pessoas, na verdade, assim, talvez eu possa estar equivocado na analogia que eu vou fazer, mas é uma analogia que eu ousaria fazer. A Mercedes continua vendendo Mercedes e ela não perdeu público. Na única vez que a Mercedes tentou descer para um outro nicho de mercado, outro segmento, ela se deu muito mal porque ela não sabia fazer aquilo. Que foi quando eles lançaram o tal do Classe C, se não me engano, que era um veículo que eles chamavam de popular, que nem tão popular era. A gente precisa, na verdade, ter essa grandeza de perceber qual é o valor da qual a gente pode transigir e daqueles que a gente é intransigentes. Então, se isso acontecer, aonde que a gente pode transigir? Nós não precisamos, talvez, ter essa 345 singulares. Aí entra o que você falou de Santa Catarina. Eu acho que precisa ter uma maturidade de todos os dirigentes nacionais de entender que não dá para você ter uma estrutura pesada como essa, sendo replicada em cada uma das 345 Unimedes. Nós poderíamos fazer a mesma coisa num custo menor, sendo muito mais competitivo, sem perder exatamente isso que a gente jamais pode transigir, que é a qualidade assistencial. E eu vou te dizer que nós tivemos aqui um grande movimento de aquisição de uma operadora aqui, que foi a Clinipan, pela Notre Dame. E eu vou te dizer assim que são relatos que a gente tem, e isso talvez não precise ficar nem exposto aí no que eu vou te falar como uma confidência, é de que quando eram os donos locais da operação, a coisa era feita com muito mais proximidade, com muito mais carinho. No momento que isso vira um 0800 de qualquer lugar do mundo, o paciente ficou sem ninguém para cuidar por ele. E essa é uma coisa que o sistema Unimed tem. Ele é altamente próximo, efetivo, resolutivo. Veja, eu sou cirurgião, eu às vezes opero um paciente meu, eu tenho uma cirurgia glosada, eu levo 5, 6 meses para receber essa cirurgia, porque eu tenho que falar com 0800 de não sei aonde, da Índia talvez, de algum lugar remoto que eu não sei qual é, e ninguém me atende, ninguém me dá bola. Aqui não. O médico tem algum problema, ele marca, no dia seguinte ele é atendido por um médico auditor, por um consultor. Então, estas coisas que a gente não pode perder. Isso tem um valor agregado ao que a gente faz, que faz as coisas realmente valerem muito mais a pena. Agora, eu sou absolutamente simpático a essa tese de que o sistema, como estrutura de operadoras Unimed, ele precisa ser enxugado. A gente não consegue manter, até porque isso é uma ofensa financeira para as pequenas Unimedes. Elas têm que manter o mesmo padrão de qualidade, mas numa massa de usuário muito menor, é muito mais difícil. Então, existe um movimento aqui, já houve um fórum de discussão. Quem, na verdade, está capitaneando todo esse processo aqui é a Federação das Unimedes do Paraná, e nós somos absolutamente favoráveis a este movimento do sistema, no sentido de que ele possa melhorar a sua qualidade operacional, diminuindo o seu tamanho. Tem essa as vertentes ali, né, que a gente enxerga, a vertente de mercado, que a marca, a Unimed já é campeã nisso, né, em ter essa união, como foi dito aí, essa capilaridade é uma força com certeza inigualável, né? Você nunca vai ter uma outra operadora que tenha essa capilaridade. Aí você tem as estruturas operacionais, que talvez seja o ponto a melhorar, aí, ponto fraco, né? Vamos dizer assim, que é o que a gente está discutindo aqui. Não chega a ser um ponto fraco, porque você tem ao mesmo tempo que você tem essa falta de competitividade, você ganha isso, né, doutor? Você tem a proximidade do médico lá no interior, que ele vai ter, né? Vai falar direto com o presidente da Unimed e tal. Então
suas vantagens também, mas claro que tem o custo, então talvez tentar unir essas duas pontas aí funcione bem. E tem a união financeira, né, que as Unimedes também já começaram todo um processo aí de conseguir usar o recurso próprio da Unimed, né, para desenvolver o próprio sistema, né. Temos hoje aí quase está beirando 22 bilhões de reais disponíveis de aplicações financeiras no sistema Unimed, e esse recurso, ele com certeza é muito bem-vindo no próprio sistema, né, ou seja, estruturar isso como uma força financeira, né, uma Unimed está ajudando a outras, os fundos de investimento imobiliário estão ajudando, os fundos de participações, a participação Unimed, participações de Unimed, né, que estão também brotando aí no Brasil afora também é uma forma. E agora essa estrutura operacional aí, eu acho que é um caminho bem bacana também de fazer essa união aí entre as Unimedes, principalmente quando a gente olha a carteira, né? Se você tirar só o peso de regulamentação, já ajuda bastante, né, doutor? Isso já é um diferencial grande. Doutor, e aí, para a gente começar já a encaminhar para o final aqui, né? Tem, na verdade, uma dezenas de assuntos aqui ainda que eu gostaria de tratar com o senhor, mas a gente tem um compromisso aqui com o espectador para a gente não deixar o vídeo muito longo, né? Então, mas o papo tá bom, já passa rápido, já foram quase 40 minutos aqui de bate-papo, mas eu gostaria de pedir ao senhor mais duas coisas, né? O primeiro, dá uma visão aí de médio e longo prazo, né? Tanto da saída aí da crise, como que o senhor enxerga que as Unimedes, isso existe uma certa preocupação, a gente vê dos dirigentes, né, de como que vão ser aí as próximas cenas dos próximos capítulos, né, tanto do sistema Unimed quanto das singulares, né, como que o senhor enxerga isso, é legal passar essa visão, né, dos dirigentes, principalmente das grandes Unimedes, e também uma visão de futuro aí do sistema Unimed como um todo, e por fim deixar uma mensagem de positivismo aí para os dirigentes, colegas do sistema Unimed que vão estar nos assistindo, né? Como a gente falou, tem muita notícia negativa no atual momento e a mídia tenta explorar essas notícias negativas. Aqui a gente tenta trazer mais informação positiva, trazer mais positivismo para os colegas. Então, gostaria de pedir para essa finalização com uma mensagem depois final para os dirigentes. Doutor, e de novo, muito obrigado pela participação, realmente vai estar contribuindo aí como um todo para o sistema, enfim, para o desenvolvimento do mundo. Muito obrigado, doutor. Eu é que agradeço. Veja, Eduardo, eu vou tentar ser o mais sintético possível para que a gente possa ficar dentro também do tempo, até em respeito a todos que estão aí, de alguma forma, prestigiando esse momento. O que eu posso dizer, assim, eu quero começar como eu vou terminar. Isso tudo vai passar. Eu não tenho nenhuma dúvida disso. Esse momento, ele vai embora. O que nós precisamos é aproveitar este momento de inflexão que o mundo está passando, que o Brasil está passando, que a economia está passando, para nós fazermos isso que vocês estão fazendo. Nós precisamos, na verdade, gastar o nosso capital intelectual para reestruturar as nossas empresas, as nossas cooperativas, para o momento que chegará, quando toda essa crise passar, nós precisamos estar com uma empresa, com uma organização saudável para poder aproveitar o novo momento que o mundo vai viver e que o Brasil vai viver. Se nós não gastarmos esse tempo para ter este momento de planejamento para isso acontecer, eu vou dizer que daí sim a pandemia terá o seu mais perverso resultado, que é acabar com o que a gente faz. Este é o momento para a gente poder transformar o que nós temos numa verdadeira fortaleza. E o que vocês têm feito, eu diria assim, é extremamente importante, porque vocês têm provocado o sistema a refletir sobre o momento futuro. Quando você fala em 22 bilhões que o sistema tem, como nós vamos tratar isso? Qual é o nosso movimento para tentar fazer este volume financeiro se transformar em ativo para melhorar nossa qualidade existencial? Do Oiapoque ao Chuí, onde a Unimed está presente. Então, o que eu imagino e espero, e aqui vem não um momento de tristeza, mas um momento de que a gente possa estar em linha com o que está acontecendo. Essa situação dessas crises sanitárias,
ela vai levar pelo menos até o mesmo período que nós estamos no ano que vem. Antes disso, nós não teremos uma melhora robusta. Nós vamos ter, como diz a música do Lulu Santos, em ondas, né? Teremos períodos de melhora e de piora, isso não vai. Mas vamos agora criar uma agenda positiva, para que a gente possa replanejar o sistema nesses meses que vêm, para que quando essa crise passar, e ela vai passar, nós tenhamos feito toda a reestruturação administrativa, financeira, de pensamento, de negócio, e aí vocês têm uma importância gigantesca, porque vocês já têm uma experiência rodada e vocês precisam, de alguma forma, transformar isso no mantra do sistema, no mantra de todas as pessoas que administram aqui. Nós precisamos, em algum momento, e eu não sei qual vai ser ele, mas ele não demora, ele precisa acontecer, fazer com que estas pessoas que têm esses tipos de pensamento inovadores, disruptivos, olhando para frente, essas pessoas precisam estar sentadas e querer planejar. A questão política que nós estamos vivendo, ela infelizmente não precisaria ocorrer. O presidente foi eleito com uma folgada margem para poder governar esse país, e por razões que eu aqui não vou discutir, porque não me compete fazer qualquer apologia, qualquer vertente política, mas que infelizmente tem sido muito difícil. Esta situação, ela se interrompe, ela não perdura, ela vai acabar e nós vamos ter um outro momento que poderá ser, inclusive, com o mesmo presidente. Não há que se duvidar disso. O que nós precisamos entender é que a crise econômico-financeira, política que nós estamos vivendo, ela termina. Como a pandemia vai terminar, e o que nós precisamos é estar preparados para este momento em que isso tudo termina. E aí eu acho que todos nós precisamos ter a humildade de entender que nós precisamos sentar, conversar e replanejar o futuro, não do sistema Unimed, das nossas vidas, porque nós somos partícipes de tudo isso. E aí, Eduardo, eu vou dizer para vocês que vocês têm um papel, são atores extremamente importantes nesse processo, porque vocês têm experiências já vividas, em curso, que podem ser oportunizadas para o sistema entender, não é um laboratório, é algo que já aconteceu. Então, assim, gente, vamos acordar para a vida e chega de ficar falando que a operadora X, a Apivida, a Notre Dame, a Sul América, nós não precisamos falar deles, vamos falar de nós. As nossas oportunidades estão aqui dentro e as nossas ameaças também estão aqui dentro. É isso que a gente precisa acontecer. Então eu quero terminar dizendo assim, isso tudo vai passar.